estreita, tem muita gente que para carro, tem muita gente que coloca um monte de coisa no terreno. Eu vi tijolo coberto, pedra coberta, com uma lona, né, Mas uma cobrindo. boa notícia já, hein? Porque normalmente esses terrenos antigos, né, que às vezes o pai, a mãe, os avós têm, nunca tomou conta, por vários motivos, normalmente eles são invadidos, né? E quem invade, o que que faz? Faz uso capião, acaba vendendo a posse para outra pessoa, então já existe uma cadeia de contratos de gaveta, Informal, né? né, uma cadeia informal. E a notícia boa nesse caso aqui é que você foi até o local, achou o local, que acho que é a primeira notícia boa, né? Então, até então a gente não Não sabia. sabia. E o bom também é que você percebeu que não foi tudo invadido. Me parece que só parte e usam, jogam lixo, né? Jogam as coisas Sim. lá, né? Então, e aí eu até não sabia o número, né? Só que quando eu cheguei lá, e tudo isso eu tenho foto, porque eu fui lá, né, com essa intenção, tirei foto e tal. Então, eu não sabia qual que era o número da rua, porque era sem número, eu só fui por mais ou menos vendo o mapa e falei, putz, aqui deve ser o terreno, né? E aí eu vi que no muro, porque eles colocaram um muro assim, né? E no muro tava escrito 278. Ah, Eu tá. falei, deve ser esse número. Aí eu fui procurar na internet o que se tratava o 278 na Ricardo Avenarius. Aí eu achei duas pessoas, que aí eles colocaram 278B e 278 fundos. Eu vi que duas pessoas registraram na junta como uma empresa de construção de obras, né, no local. Mas não sei se significa alguma coisa, né? A pessoa ter registrado a Na junta. Eu verdade, acredito é que que. não, Sabe o que mas não, acontece? O Brasil é um pouquinho atrasado, o sistema registral, né? tudo não Tudo. casa, Não né? As casa, coisas é não é muito. integrado o sistema. Então, é possível você ter um imóvel regularizado no cartório de imóveis e na Sim, prefeitura irregular, e vice-versa, né? É muito comum estar entendi. regularizado na prefeitura e no cartório de imóveis não estar regularizado. Essa situação, que tem que pensar, né? Eu falo que é uma situação de limbo possessório. Você já ouviu falar sobre isso? Mais ou menos. É. O limbo possessório, lá, o pessoal do previdenciário que gosta muito do previdenciário, fala do limbo previdenciário, que a pessoa não consegue se aposentar, né, ter benefícios. Fica naquele meio termo ali Não que não é? tem muita solução. Aqui no direito imobiliário também tem limbo. Limbo é buraco, né? Qual que é o limbo possessório aqui? É essa situação. Não tem o registro, porque no passado comprou através de contrato de gaveta, ou através de escritura pública, mas não registrou, por falta de conhecimento, por falta de dinheiro, né? Normal. O Sim, brasileiro nós sim. fazemos isso, né? Tanto é que no Brasil uma pesquisa revelou que 70% é posse. Então tem muita posse aqui, tem muita compra e venda de posse, né? Isso é comum. É, Quando existe uma invasão parcial, o problema é, se você tem um registro, você faz a reivindicatória, porque você tem a propriedade no nome. E aí você Sim. consegue, conforme a súmula 487 lá do Supremo, quando existe uma discussão de posse com base no domínio, leva vantagem quem tem o domínio, o registro. Mas Certo. nesse caso, não tem o registro, ou seja, não tem a propriedade, e não tem a posse, nunca teve, né? Tem o contrato de Só tem a gaveta. transcrição, né? É, Que é. Uhum. E é um problema sério. Por quê? Porque para fazer a ação possessória, primeiro que é uma ação normalmente demorada, cansativa, até é de menos. Mas o problema é que para fazer a possessória, nós temos que ter posse. Ou ter tido a posse. Nós perdemos a posse, mas em algum momento nós tivemos. E nesse caso não tem. Então o que teria que fazer? Olha a estratégia aí monstruosa, né? Teria que fazer um uso capião, teria que fazer prova de posse dentro desse uso capião, então, se possível, cercar onde não está invadido, se possível, fazer um puxadinho onde não está invadido, ligar uma água, uma luz, para criar a posse a posse da posse mesmo, né? A prova da Entendi. posse numa situação que nunca teve. Criando essa prova da posse, você começa a encorpar o seu direito possessório. E aí, no momento que você Mas, sentir que está mais protegido em relação a isso, aí pensar sim numa ação de reintegração de posse, né? mas assim, doutor, a intenção, pelo menos do meu pai e minha, é não ficar com esse terreno, né? Eu vou continuar porque já tem a parte administrativa com a prefeitura e até uma parte judicial que meu pai deu uma entrada, mas só que como ele não conversou com ninguém especializado, aí eu quis tomar conta disso um pouco para dar um direcionamento melhor, né? Porque Entendi. a intenção, né, do meu pai não é ficar com o terreno, ele não tem interesse nenhum nesse terreno, mas aí ele também não quer que os IPTUs continuem sendo cobrados no nome dele. Entendi.
né? Tem um caso Então, parecido que eu atendi aqui também no escritório. Um pessoal de Mauá. O que aconteceu? O pessoal foi até na prefeitura, na procuradoria também, para tentar dar o terreno. Falou, ó, prefeitura, eu não quero pagar IPTU, mas eu também não quero mais ter esse terreno, essa dor de cabeça, pode pegar para vocês. E o que eles fizeram? Eles falaram que, pelo menos nesse município, que naquele momento não poderia fazer isso. E também, se pudesse, por algum motivo, se eu tivesse alguma autorização, também não ia poder fazer porque tinha IPTU e atraso, que inclusive tinha virado dívida ativa já. exato, é a situação que está, né? Porque na prefeitura, quando meu pai recebeu a notificação, né, da dívida ativa, desses IPTUs, que tinha ação judicial já ajuizada, ele foi até a prefeitura e pessoalmente ele fez um requerimento até antes da pandemia, foi isso, né? Ele fez um requerimento pessoalmente pedindo a isenção dos IPTUs, né? Porque aquela região de Paraisópolis, ela está numa zona ZEIS 1, que parece que é uma zona de de regularização fundiária. Tem uma zona ali que estão fazendo o REURB, a chamada REURB. Estão fazendo. Como se a prefeitura, ela no mapa, né, tem o GeoSampa de São Paulo, que em cima da rua eles marcaram como uma região de favela. Está escrito isso mesmo no GeoSampa. Então eles sabem da situação irregular ali daquela localidade, né? Entendi. Então, o pai fez esse requerimento pessoalmente na prefeitura de isenção dos IPTUs com base, porque ele foi orientado pela advogada que atendeu ele lá, né, que tem um atendimento ao público. Ela fundamentou com base em 2 artigos de uma lei que eu tenho aqui, depois eu posso até passar para o senhor dar uma olhada, claro, que embasam essa isenção dos IPTUs naquela região. Inclusive, a lei fala que o nome da rua, porque ela está naquela localidade de ZEIS 1, a lei autoriza, né, o artigo ali autoriza a isenção dos IPTUs. Isso é uma lei de 2005 do município, né? Então ele fez esse pedido e foi embasado. E aí recentemente eu fui ver como está o andamento dele, ainda está em análise. Eu não sei se com a pandemia travou tudo lá, eles não conseguiram dar andamento, mas ficou acho que uns 2 anos praticamente, porque foi em 2018, 2019, e aí até agora não saiu nada. Em paralelo a isso, ele fez um outro requerimento de doação do terreno para a prefeitura, porque ele não tem interesse, né? O problema é... E aí o da doação foi indeferido. O problema é que os municípios, né, eles não estão aceitando. Acho que os municípios, chegou um momento que eles não estão dando conta nem dos terrenos que eles já têm, né? Acho que a realidade é essa. Então, quando chega alguém lá para fazer a chamada compensação, ó, eu te dou, mas eu quero a isenção do IPTU, um exemplo, né, dos valores em aberto. A prefeitura, 99% dos casos, salvo as exceções, alguns interiores, né, eles estão falando, não tem interesse. Não tem interesse na compensação, ou até tem interesse, mas não poderia ter débito. Poxa, você está doando uma área, ainda você tem que pagar o que está em atraso, né, de IPTU. Difícil, né? Ou seja, é totalmente unilateral, poxa, não é um acordo, né? Pois é. Isso é real, isso é real. Dificilmente você vai conseguir resolver dessa maneira, é muito difícil. Entendi. Então, quais são os outros caminhos, né? O primeiro caminho seria fazer isso mesmo, criar uma posse onde nunca teve, para poder propor uma ação de escapião e a partir da ação de escapião poder propor uma reintegração de posse daquelas áreas que foram invadidas, né? Seria um caminho. O outro caminho, também é um caminho, deixa de ser, talvez é vender o que tem. Ah, mas quem compra posse? Ninguém compra posse. Não, isso, na verdade, o leigo pensa assim. Mas existe um comércio de posse violento. Muitas pessoas compram e vendem posse a todo momento. Ainda mais quando é próximo a uma comunidade. Por quê? A pessoa que compra a posse lá, o que ela vai fazer? Ela vai lotear terrenos. Talvez, se ela não tem autorização da prefeitura, né, aí ela vai incorrer até em crime. Porque não pode fazer loteamento clandestino. Né? Ele tem que fazer um loteamento e precisa ter as aprovações, as devidas autorizações. Mas esse tipo de terreno, o perfil, demonstra assim na prática que muita gente tem interesse de comprar. Compra por quê? Porque alguém vai vender.
e consegue vender, faz um preço do lote, né? Vende por terreno. Entendi. Então, uma sugestão seria anunciar o terreno. Anunciar o terreno. Anunciar o terreno e vender da forma que é correta, né? Por quê? Porque eu não posso vender o registro que eu não tenho. Eu vou vender o que eu Mas tenho. calma. Eu vou vender sempre o que eu tenho. Nessa situação, nesse caso, o que eu tenho? A posse. Então eu tenho que vender o quê? Cessão de direitos possessórios.